Olá, este é o podcast Mães pela Graça. Eu sou a Jay, fundadora deste ministério e apresentadora deste podcast. Aqui no MPG acreditamos que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que falamos aqui. Desejamos que esse ministério possa encorajar, confrontar e confortar você em sua jornada. Seja muito bem-vinda! Olá, olá, querida Mãe pela Graça, seja bem-vinda a mais um episódio da nossa série Estações de Graça. Hoje, como vocês já devem estar esperando, temos Roda de Mães, para continuar o assunto que a gente começou a falar na semana passada com a Francine Walsh. A gente conversou sobre puerpério, ela compartilhou com a gente a experiência dela e foi muito abençoadora. Eu acredito que pode abençoar muito sua vida, caso você ainda não tenha ouvido, depois volta e ouve aquele lá também. E hoje a gente está aqui, eu e a Cami, com queridas da equipe, para continuar falando sobre isso, para mostrar como a graça de Jesus brilha em circunstâncias únicas e diferentes. Cami, apresenta nossas convidadas do dia. Olá, queridas mães pela graça. Hoje a gente está aqui de novo com a Luana e com a Monique, as duas integrantes aí da equipe do MPG. As duas ajudam no Instagram. Glória a Deus pela vida delas. Bem. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Então, ó, já vou começar, tá? A Luana teve 2 puerpérios. Eu quero que ela só bem rapidinho me diga assim: o primeiro foi isso e o segundo foi aquilo. Me conta, bem rapidinho, resumido. Bom, o primeiro foi bem sinistro. Sinistro é ótimo. Eu passei uma frustração assim, no parto. Não foi assim um parto traumático, nada se compara com o testemunho da Francine, né? Mas eu vejo que teve assim um romper de orgulho ali muito forte. Um processo assim também de Deus estar me moendo certas coisas, então tudo isso mexeu muito junto com aquele turbilhão de coisas. E eu não tinha um relacionamento com Jesus no meu primeiro puerpério e eu me isolei. Então foi bem difícil, foi bem horrível. Algo que assim, já é potencialmente desafiador e vai ficando mais difícil com essas escolhas, assim, né? Sim, era assim um nível de autossuficiência gigantesco. Então eu não queria que ninguém me ajudasse. E eu tive assim pensamentos bem ruins, sabe? De passar também pela minha cabeça, igual ela falou, de pensamentos de morte, assim, né? Tipo, nossa, uau. Só que eu nunca falei isso pra ninguém, nem pro meu marido eu falava. Tipo, eu ficava assim, fechada ali em mim mesma, tentando entender tudo aquilo e torcendo pra que passasse logo, né? Eu falava, ai, deve ser, hormonal, logo vai passar e tudo mais. E de fato, assim, eu melhorei, né? Passou, mas hoje eu vejo que eu deveria ter buscado ajuda, né? Jamais, assim, com pularia certeza. dessa forma. E aí o segundo foi totalmente diferente. Porque daí eu já tinha conhecido a graça, tinha um relacionamento com Jesus, e aí, nossa, eram horas e horas ali na presença do Pai para me ajudar, para me dar forças. Foi muito mais leve nesse sentido, assim, que desafiador foi da mesma forma, né? Tinha outras circunstâncias ali que a gente estava passando bem mais difíceis se olhar, assim, de um ponto de vista de fora, fora, assim, tipo, eu tinha a segurança, mais segurança financeira no primeiro, tipo, tudo tava encaminhadinho, mas dentro tava muito bagunçado. E já no segundo tinham várias circunstâncias, tipo, moradia, situação financeira, tipo, várias coisas estavam, Deus, assim, tava colocando ali no lugar, mas estava sendo bem difícil, mas tinha aquela paz, assim, tipo, o Senhor está comigo. E aí foi bem gostoso, assim, bem gostoso experimentar esse segundo puerpério de uma forma em que eu realmente me sentia cuidada, acolhida. Nossa, perfeito. Já dá um resumo aí, né? De puerpério sem e puerpério com Jesus, né? A diferença que faz. Não quer dizer que não é difícil, né? Eu acho que essa é a mensagem, assim, dessa série toda, sabe? Difícil vai ser, né? Mas é difícil com pesar ou é difícil como a graça me basta, tô sendo fortalecida e vambora, né? Tem o jeito que a gente encara, né? É diferente. E pra você, Mo, você até agora só teve um puerpério, né?
Como é que Isso foi o aí. seu puerpério do Baby Miguel? Conte pra nós. Foi um puerpério, assim, muito... Não existe um puerpério fácil, mas, assim, foi muito difícil, assim. E eu tive nos primeiros dias o baby blues também, né? Que é algo também Uhum. muito ruim, assim, né? Quem teve tem uma noção, assim. E passou o baby blues, mas eu continuei muito, muito triste, chorando muito. E eu não tenho rede de apoio, né? Então, minha mãe ficou os 15 primeiros dias comigo, depois ela foi embora, assim. E aí eu ficava sozinha o dia todo, né? Meu marido trabalhando e eu sozinha o dia todo com o bebê, assim, né? E a questão do sono, né? O cansaço, tudo. Uhum. Então, é, foi muito intenso, assim. E aí foram passando os meses, é, só que não foi melhorando, não foi passando, assim, né? E aí hoje o Miguel tem Hum. 2 anos, né? E dizem que o puerpério dura 2 anos, né? Então, no momento, né, eu trato uma depressão e ela pode ser sim uma depressão pós-parto, né? Então, eu olho para trás hoje Uhum. e vendo amigas minhas, né, que se tornaram mães agora, vivendo o puerpério delas, assim, eu entendo que o meu puerpério não era normal, assim, não era só um puerpério, né? Tinha Uhum. mais questões Uhum. emocionais envolvidas, assim. Mas na época, diferente da Fran, né, eu não tive, assim, meu parto foi normal, foi tranquilo, assim, entre aspas, né? Mas foram 12 horas de trabalho de parto, mas ele nasceu sem problema nenhum, né? Nós fomos para casa já no um dia depois que eu tive ele, assim, então foi tudo tranquilo. Teoricamente, não tinha nenhum motivo para estar com uma depressão pós-parto, né? Mas, enfim, foi muito intenso, assim, e eu acho que hoje eu ainda trato algumas coisas relacionadas a tudo que aconteceu, assim. Mas Uhum. concordo com o que a Lu falou, assim, eu acho que faltou também entender sobre graça, né, me derramar mesmo aos pés de Jesus para conseguir vencer também todas as questões desse mundo novo, né? Porque o primeiro puerpério é tudo novo, né? Você nunca passou por aquilo, assim. Eu acho que talvez eu busquei Sim, mais ajuda nas amigas não cristãs do que nas cristãs, e aí, né, os assuntos eram diferentes, assim. sim. E é interessante, assim, que a gente, né, assim, quando a gente fala, assim, sobre essas questões de saúde mental, né, questões que realmente precisam de tratamento, precisam de ajuda, a gente precisa tomar esse cuidado, assim, no meio cristão, de não dizer, ah, faltou orar, né, assim, a depressão é uma doença que precisa de tratamento, como, né, a gente vai orar pelo câncer e vai tratar o câncer, a gente vai orar pela depressão e vai tratar a depressão como ela tem que ser tratada, né. Então é Uhum. importante mesmo buscar ajuda. E na época que você estava passando ali pelo puerpério, os primeiros meses, você chegou a pensar que poderia ser uma depressão pós-parto ou esse insight só veio bem depois mesmo? Só veio bem depois, assim. Eu lembro que na época até minha mãe falava sobre isso, assim, porque tem alguns históricos na minha família e tem gente que fala que quando já tem na família, você tem mais predisposição a ter, né? Mas na Uhum, época eu achava que não, eu achava que era puerpério, que, tipo, e daí eu ficava na minha cabeça assim, ah, mas tanta mãe passa por isso, por que que eu, né, não vou dar conta de passar por uhum, isso, né? Tipo, uhum, eu acho que eu não quis aceitar mesmo que poderia ser algo mais intenso, sabe, pra tratar, assim, mas uhum, nos 2 primeiros meses do Miguel, eu passava o dia inteiro com ele num quarto escuro, assim, o dia inteiro, assim. Tipo, eu não queria ver uhum, ninguém. Hoje eu olho pra trás e vejo, tipo, realmente aquilo não era normal, mas na época eu achava normal, assim, achava uhum. ok. E o que que você acha que poderia ter te ajudado a enxergar que aquilo não era normal naquela época? Assim, porque essa informação não chegou a você de verdade, assim, né? De tipo assim, poxa, tem algo aqui. O que que você Não. acha, assim, faltava falarem mais sobre isso, você acha? Ou Eu você acho que é estava muito pouco. fechada para esse assunto? Não, acho que é pouco abordado, assim. E como a gente também estava saindo da pandemia, eu acho que o fato de eu não querer Uhum, sair, ver as pessoas, ele era meio que aceito, porque eu não queria expor ele às pessoas, né? Então, uhum, as pessoas também não estavam vendo o que estava acontecendo para alguém chegar e falar, olha, acho que isso não é uhum, normal, acho que, né, tá um pouco mais intenso e uhum, tal. Eu acho que foi isso, assim, mas realmente é pouco falado, né, sobre isso, assim. uhum, uhum. Verdade. E para você, Cami, como que foi o seu puerpério com a Alice? Olhando hoje, né, para trás, para o meu puerpério, eu acho que eu vejo assim uma mistura de sentimentos. Primeiro, eu vejo que foi um puerpério
talvez dentro do esperado, entre aspas, assim, do que a gente espera, né? Que são os hormônios, que a gente fica triste, dá vontade de chorar, chorar, chorar. Eu lembro, assim, muito de pensar, meu Deus, eu nunca mais vou dormir como eu dormia antes. O Não em tempo desespero. de sono, mas em qualidade, né? Assim, tipo, eu nunca mais vou conseguir colocar a cabeça no travesseiro e, tipo, não acordar com um ruído, não querer saber se ela tá bem, se tá tudo certo, sabe? Eu lembro muito desse pensamento, assim. E crises de choro no chuveiro, né? Não sei se vocês tinham esse momento no banho, mas eu chorava Muito. demais nos banhos, né? Foram muito marcados, assim. Mas eu não vejo assim como algo que foi muito difícil, porque eu acho que eu estava tão aliviada que eu estava viva e que a minha filha estava viva, que quando eu me sentia assim um pouco abalada por alguma coisa, eu já tentava ter esse sentimento de gratidão, né? E depois de um tempo, assim, eu consegui identificar que eu não estava bem, mas que na verdade eu estava vivendo um estresse pós-traumático, né? E aí isso sim foi algo que eu tive que tratar. E eu achei tão interessante a Francine falando no podcast, né? Alguns sinais que ela teve que indicaram para ela que ela não estava bem. E foi isso que aconteceu comigo também. Eu me identifiquei bastante com a fala dela, porque eu lembro que eu achava que eu estava vivendo um puerpério normal. E 3 meses depois que a Alice nasceu, nós voltamos ao hospital onde ela nasceu para visitar uma amiga. E quando eu entrei no quarto dela, eu vi um monte de gente com o bebezinho no colo e todo mundo dando risada e feliz. E eu não tive aquilo, né? E eu lembro assim que como aquela cena mexeu comigo. Eu saí do hospital muito abalada, muito abalada. Depois eu fui na casa do meu irmão e quando eu entrei na casa dele, logo que a gente voltou no Brasil, aí abri a porta, assim, na parede, uma foto bem clássica de cesárea no Brasil, né? A mãe com o bebezinho e o marido na maca. E aí eu olhei aquilo e eu pensei, nossa, isso não aconteceu comigo. E eu fiquei abaladíssima. E o terceiro sinal e último, assim, foi que nós recebemos uns amigos em casa e o meu marido foi mostrar as fotos do parto. E eu não suportei ver aquilo. Foi muito forte, eu tive que chamar ele na cozinha e pedir para ele parar de mostrar que aquilo estava sendo muito forte para mim. E aí, com esses 3 sinais, eu cheguei à conclusão, né? Eu não estou bem, porque isso não é normal. Eu preciso poder contar a história do meu parto para as outras pessoas, né? Então, eu sou grata, assim, que Deus foi me mostrando, né? Mas lá mesmo, logo depois que ela nasceu, no meu período de puerpério mesmo, eu lembro muito esse sentimento, assim, eu tô viva, a minha filha tá viva, graças a Deus, e agora eu quero dar conta dela aqui, né? Mas foi um processo de cura muito importante para mim e para o meu marido, né? A Fran também falou do marido dela, né, nesse processo. Eu lembro que a gente chorava muito juntos, assim. Processo de cura mesmo, né? De reviver o que aconteceu. Eu precisava falar muito do que tinha acontecido, eu precisava ouvir o que ele tinha para me contar, porque eu não vi várias coisas. Eu precisava ouvir o que a minha mãe tinha para me contar, porque eu não vi. Então, foi um puerpério marcado por essas histórias, assim, repetidas vezes. Eu precisava ouvir muitas vezes como foi tudo que aconteceu. E é interessante como a gente não acessar aquilo que nos causou dor é uma forma bem ruim de lidar com a dor, né? Assim, quantas vezes a gente faz isso, né? Tipo, aconteceu uma situação difícil, algo que eu não gostei, a gente parece que só tranca numa gaveta, né? Não vou lidar com aquilo ali, eu não vou falar sobre isso. Tá tudo bem, nossa, não, minha filha tá bem, eu tô bem, né? Aquela coisa. E a gente se engana, né? A gente precisa falar, a gente precisa pôr pra fora, né? Por isso que, assim, a gente sempre fala que como é importante a gente, quando puder, né, ter terapia, né, ter os tratamentos que são necessários em cada situação, né? Cada situação vai depender
de um tratamento diferente, né? Mas que, como o Senhor é gracioso, que nos possibilita acesso a esses tratamentos, acesso a essas conversas curadoras mesmo, né? Que nos ajudam a processar aquilo que aconteceu, né? De uma forma que realmente possa nos trazer cura daquilo, né? É verdade, é verdade. E é tão engraçado, assim, porque no começo, lógico, né? Chorava muito, teve todo esse processo com meu marido. Mas depois ali, até o terceiro, quarto mês, eu tava bem, sabe? Eu não tinha percebido que eu não estava bem. Eu mesma, eu não tinha momentos assim que eu me sentia muito triste ou que eu tinha pensamentos de tristeza. Eu não tinha isso. Mas quando eu entrei naquele hospital de novo, eu falei, acho que eu não estou bem. Foi a primeira bandeirinha, assim, né? E, e eu vejo, assim, como Deus foi bondoso comigo, assim, né? Nesse processo todo, que foi aos poucos, sabe? Que eu fui percebendo, assim. E eu lembro que quando eu estava no hospital, eu fiquei 5 dias, né? Depois que a Alice nasceu. Eles me deram um remédio, ainda para controlar a síndrome que eu tive, a pressão alta e tal. Eles me deram um remédio que um dos sintomas dele poderia ser a alteração na percepção da realidade. Só que eles não me falaram isso. Eu não sabia. E eu lembro que eu estava no hospital um dia e o meu marido entrou no quarto e eu não sabia se aquilo era real ou não. Gente, que sensação Nossa, horrível. meu Deus. Eu fiquei olhando para ele e eu lembro até hoje a cara que ele me olhou assim. Você está bem? E eu tinha muito medo de dizer que não. Tipo, eu tinha medo de falar para qualquer pessoa o que estava acontecendo, porque os cuidados lá naquele país com saúde mental são diferentes daqui, né? Eu tinha medo que me tirassem a Alice de mim. Tipo, você está pirando, você está com depressão pós-parto, você está com isso, aquilo. E aí eu fiquei quieta e era uma sensação horrorosa de não saber se aquilo que eu estava vivendo era real ou não. E eu fiquei com esse pensamento durante 2 anos, porque só depois de 2 anos que eu estava lendo sobre pacientes com síndrome de HELP que eu descobri que um dos remédios usados causam esse sintoma, e eu não sabia. Meu Deus, você achou louca por 2 anos, gente. Que é Foi informação, né? louquíssimo. Olha, gente, informação, a gente tem que se informar mesmo. Que loucura, meu Deus. Mas também, né, como é que você ia saber? Gente, é assim, né? Vamos falar, né, gente? Ó, se tem alguma médica escutando aí, ó, fala para os pacientes todos os detalhes, por favor. Ajuda nós, né? Ai, gente, que loucura, né? Eu já dei uma pincelada sobre isso, assim, né? Mas eu tive 3 baby blues, né? Nos 3 puerpérios eu tive o ínfamo baby blues, infame, né? Como é que fala em português? É infame, né? Que fala? Eu tive um infame baby blues, né? Gente, terrível, assim. Eu fiquei muito triste, muito melancólica, muito pensativa, pesarosa, do tipo assim, meu, Sim. cara, que é isso, né? O que tá acontecendo? É muito pesado, né? É engraçado, assim, porque eu lembro que eu parecia realmente um animal selvagem, assim, porque eu não saía de cima do Miguel, assim, e a minha mãe falava assim, né, ai, vai descansar, vai dormir, que eu cuido dele, e eu não conseguia sair de perto, porque parecia que se eu saísse de perto ele ia morrer, assim. Aí teve um outro momento que minha sogra veio visitar pela primeira vez, e aí ela pegou ele do meu braço, assim, e começou a enrolar ele num pano, assim. Gente, a minha vontade naquele momento era pegar ela assim e falar, sai, que é o meu filho, você não pode tocar no meu filho. E assim, hoje olhando, ela não tava fazendo nada demais, assim, sabe? Mas, tipo, na minha visão, Sim. naquela época, assim, meu sentimento era, tipo, eu preciso proteger o meu filhote, porque tem alguém querendo pegar ele de mim, assim, era realmente isso, assim. E eu lembro também que Sim. eu comecei a ficar com medo do anoitecer, porque anoitecia, eu começava a chorar. Era muito estranho, assim. É. Isso é muito comum, sabe? Pelo que eu ouço das mães, pelo que eu vivi nas 3 vezes também, né? E o que eu ouço, o que eu já li, que é muito comum essa ansiedade se aumentar no entardecer. Que é aquela sensação, assim, né? Tipo, o sol tá indo embora, tá todo mundo
continuando indo pra cama, dormir, e eu vou passar a madrugada acordando várias vezes, sozinha, e vai dando aquela ansiedade. Essa questão do sono causa muita ansiedade, a gente vai ter episódios sobre isso também, se não me engano, na semana que vem ou na outra, tem que olhar o cronograma aqui, mas tá chegando. E isso é muito comum, gente. Então, mesmo assim, tendo você o baby blues ou não, né? O puerpério ele vai ser desafiador por razões diferentes, ou mais desafiador, ou menos desafiador. Mas essa questão do entardecer é algo que a gente pode ir trabalhando, sabe? Porque eu lembro, assim, que no primeiro puerpério, isso me deixava, assim... Gente, eu tinha dor nos ossos do braço, do antebraço, sabe? De tão ansiosa que eu ficava no entardecer, eu começava a sentir uma dor nesses ossos, assim, acho que ficava muito tensa, assim, sabe? E eu começava, assim, a ficar inquieta, eu não conseguia relaxar de forma alguma. E eu lembro que no segundo puerpério eu comecei a ter os mesmos sintomas de baby blues. Eu não sei se é uma questão genética ou não, mas eu tive nos três, nos 3 pós-partos. Só que mesmo tendo o baby blues nos 3 pós-partos, foram experiências bem diferentes. Por aprender a lidar, claro, não chegou a ser depressão pós-parto, não precisei de nenhum tratamento médico, né, para isso, eles foram passando. Mas no segundo, eu lembro que imediatamente, quando eu comecei a ter aqueles sintomas de querer chorar, de querer, né, de sentir essas dores de ansiedade, né, eu sou uma pessoa muito emotiva, assim, né, de querer logo aquele choro no banho que dói o corte da cesárea, né, é horrível, assim, de que você fica soluçando e treme o corpo inteiro, e você quer esconder que tá chorando. Então, assim, no segundo puerpério, eu não escondi. Eu imediatamente fui e contei pro Antônio, estou com isso, né, eu não, é a mesma coisa que tá acontecendo, é igual, eu tô tendo um déjà vu, sabe, daquele primeiro puerpério, ai meu Deus, né, vai acontecer de novo. E também logo liguei para minha mãe, né, minha mãe é uma mulher muito sábia, uma mulher, né, discípula fiel de Jesus e psicóloga, e assim, eu sabia que ela ia poder me aconselhar de forma sábia. No primeiro puerpério eu não contei para ela, não contava para ninguém, o Antônio sabia, mas só, né, mais ninguém. E eu liguei para ela, desabafei, chorei um monte, e ela me deu o melhor conselho. Você já deve ter lido esse conselho, porque eu conto para todo mundo, porque eu quero que todo mundo faça, né? Que é o meditar, gente, na palavra. Você, puérpera, pode fazer isso, sabe? E era no entardecer que eu escolhi fazer isso. Porque vários pensamentos vinham na minha cabeça nesse momento, né? O recém-nascido dorme muito, né, gente? A gente sabe disso. Então, assim, quando tá naquele momento do entardecer, que aquela criança tá cochilando, ou já foi, né, pro momento do soninho noturno lá que você separou, eu ia pra minha cama, eu deitava, eu sabia que eu não ia conseguir dormir, tipo 7 horas, né? Mas eu tava com aquela ansiedade ali, né, aflorada. Eu me deitava e eu começava a entender o que eu tava pensando, assim, tipo, tá, eu tô me sentindo, eu tô com medo, tá, tô com medo, né, eu tô com medo, tentava pensar, tá, eu tô com medo do quê? Né, eu tô com medo que meu bebê não acorde, né, eu tô com medo que eu não dê conta de cuidar de 2 crianças, né, tava com o segundo ali. E daí eu começava a meditar na palavra de Deus. O amor lança fora todo medo. O Senhor tá comigo, o Senhor é soberano. A vida dos meus filhos está no controle do Senhor, né? E eu não ficava assim, tipo, ai, para de ter medo, para de ter medo. Eu falava para Jesus, eu falava, Jesus, eu tô com medo. Mas eu sei que o Senhor pode lançar fora esse medo que eu tô sentindo, né? E eu ia orando assim, e eu ia sentindo cada pedacinho do meu corpo relaxar. Isso foi o conselho da minha mãe, assim. Eu pensava como estava o meu dedão do pé, gente, parece bizarro, né? Mas eu deitava assim, tá, o meu dedão do pé está tenso. E eu ia relaxando, sabe? O meu dedão do pé. Ia deixando esse relaxar, me entregando nas mãos de Jesus. E, gente, eu adormecia. Eu adormecia tão gostoso. E eu ia fazendo isso com cada pensamento que surgia, sabe? Isso foi, né, o meu segundo baby blues. Cada pensamento, ai, Senhor, eu tô me sentindo tão sozinha, eu sinto que ninguém me entende. Ninguém entende o que tá acontecendo, eu tô sozinha. Olha, todo mundo vai ter uma noite normal, menos eu, né? E o Senhor entende, o Senhor acolhe, o Senhor está comigo. O Senhor está bem presente na hora da angústia, né? Estou angustiado, o Senhor está aqui cuidando de mim. É para isso que ele veio, né? Para cuidar desse coração. E assim, gente, o meu puerpério teve um baby blues que durou
10 dias e a partir dali, vida que segue, vida normal, né? E vida cheia de Jesus, cheia da graça de Jesus, porque esse exercício continuou fazendo parte do meu viver para tantas outras situações que causam ansiedade na maternidade. Eu não tô aqui dizendo, gente, que todo puerpério se resolve só com meditação. Não tô dizendo isso. Eu acredito, vocês já ouviram eu falar várias vezes, né, que a gente precisa buscar ajuda quando as coisas vão para esse lado, né? A gente precisa de ajuda quando entra em depressão. Mas a maioria dos casos não é esse, né? A maioria dos casos é um baby blues ali, ou nem isso às vezes, né? Uma ansiedade muito grande, gente. É difícil no começo. E assim a gente vai aprendendo, sabe? A deixar o Senhor inundar o nosso coração da verdade. Né? E daí na terceira vez, gente, tive baby blues de novo, aí tive um monte de outros problemas. Gente, tive um monte de problema de saúde depois do nascimento da Sara. Aí, nossa, se não fosse Jesus nessa fase. E foi tão bom, porque por mais que foi o puerpério, digamos, que nem a Lu falou, né? As circunstâncias, para quem olha de fora, gente, eu tinha mais 2 pequenos para cuidar, além da Sara. Eu tava com vários problemas de saúde do meu pós-parto, tava com baby blues e foi o melhor puerpério dos 3. Você vê, né? O que o Senhor vai fazendo na nossa vida, vai nos santificando, vai nos ajudando realmente. A gente vai entregando para Ele as coisas e Ele vai realmente nos mostrando como a gente pode viver pela graça dele, né? E eu queria que vocês compartilhassem, assim, vocês compartilharam muito das dificuldades, né? Do que vocês passaram. E eu queria que vocês me dissessem, assim, como que vocês olham hoje para essas dificuldades sendo instrumentos nas mãos do Senhor para moldar o coração de vocês, assim, né? Porque muitas vezes a gente quer que o Senhor nos prive das dificuldades, né? Tipo assim, ai, Senhor, eu não quero ter a dificuldade, eu quero que seja tudo simples, maravilhoso, né? Mas a gente tá do lado de cada eternidade, nesse mundo pós-queda, antes de Jesus voltar, a gente vai ter essas dificuldades. E o Senhor é muito bom, ele usa essas dificuldades para nos moldar e nos santificar. Então, assim, como que essas dificuldades que vocês 3 descreveram, assim, foram usadas pelo Senhor para santificar vocês? Bom, vamos lá. Eu acho que eu até falei no meu resumo um pouco, né? A questão da autossuficiência, o orgulho, ali no primeiro. Então eu vi assim Deus me moendo, me preparando para receber, né, a semente do verdadeiro evangelho. Precisava dessa diminuída, ei, não tô no controle. Eu me achava super no controle assim das coisas. E de se rendendo, né? Se rendendo, tipo, o Senhor me fez, né? Ele fez esse corpo. Eu acho que na segunda gestação e no segundo puerpério e tudo mais, e o conforto da palavra, né? Nesse sentido, assim, de que eu não estava no controle, o Senhor está no controle e Ele fez o meu corpo, né? Ele fez tudo aquilo funcionar e que não era eu que ia dar conta, Ele seria a minha força. E foi o que me ajudou bastante também a meditação da palavra, muito, inclusive na hora do parto, assim, foi o que, meu Deus. Então era o tempo inteiro, assim, a renovação da mente, porque eu sentia medo, muito medo, medo de que fosse igual ao primeiro parto, medo de que eu sentisse as mesmas coisas no puerpério. Então eu sentia medo o tempo todo. Mas o tempo todo eu me rendia, eu falava, Senhor, preciso de Ti, eu quero depender de Ti. Então eu vejo assim que o Senhor me transformou muito nesse sentido, assim, de estar mais dependente dele, em meio a essas 2 gestações. Que lindo, Lu. E é a primeira bem-aventurança, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, né? O que é ser esse pobre de espírito? É reconhecer que a gente precisa de ajuda, a gente precisa do Senhor, a gente não consegue sozinhas, né? E muitas mulheres entram na maternidade com essa autossuficiência muito exacerbada, assim, né? De tipo, olha, eu vou dar conta, eu estudei, eu sei, e né, não é um problema de todas, mas eu escuto muitas mulheres relatarem isso, assim, né? De como esse cair do cavalo é importante. Eu também passei por isso, né? E dói, mas é necessário. E é um processo
E eu não sei, às vezes, Uhum, na vida de outras pessoas, quanto tempo leva, mas eu até, uhum, assim, o meu segundo filho já estava com uns 4, 5 meses, né? Já tinha passado, assim, os picos ali de choro e tudo mais. E assim, aí eu me permitia chorar. Eu falava pro meu esposo, né? uhum, Eu uhum, estava aprendendo a receber esse cuidado. Então, eu aceitei ajuda, uhum, né? Seja da mãe, da sogra, de quem podia estar ali, quem aprecia. E mesmo meses depois, quando eu já estava mais tranquila, ainda assim eu vejo que Deus estava me conduzindo nesse processo assim de aceitar receber ajuda, sabe? uhum, Com o cuidado dele, mesmo tipo, sendo pessoas de fora. A gente passou por uma mudança e o bebê pequenininho, então, nossa, aquela coisa, né? E eu lembro que eu via ainda uhum, aqueles resquícios assim, tipo, ai meu Deus, tipo, não queria precisar de ajuda. Já deu ajuda até aqui. Eu, não, uhum, Senhor, eu recebo. Trabalha da forma que o Senhor quer trabalhar. uhum. Que lindo. É, esse eu recebo que às vezes é difícil falar, né? Que a Hum, gente quer, assim, né? E eu recebo os perrengues também, né? Ai, essa parte a gente não quer, né? A gente quer, assim, pular. Não, pula para a próxima fase. Não quer, né? Essa fase sim, aqui de sono, picada, eu não quero, pula, né? E, nossa, no meu terceiro puerpério, assim, isso foi uma marca. Eu tenho saudade, gente. Pensa, eu nunca achei que ia dizer isso, porque eu sempre dizia que o puerpério era o ó da maternidade, assim. E eu tenho saudade do meu terceiro puerpério, porque foi um tempo de tanta intimidade com Jesus, assim. E claro, né, eu posso ter a mesma intimidade agora, mas agora eu durmo a noite inteira e eu não tenho esses bolsinhos de leitura e de meditação na madrugada. Outra fase, né? Mas naquele puerpério, todas as vezes que eu precisava ir, né, dar mamar para ela de madrugada, eu sempre lia a Bíblia, ou orava, ou meditava em um versículo, sabe? Era o meu momento com o Senhor e foi tão gostoso, tão gostoso. Aí vocês vão falar assim: ah, então tá, continua acordando de madrugada então para fazer isso, né? Não, gente, não precisa, a gente pode fazer em outro horário, porque dormir também é muito bom, né? E você vai voltar a dormir, tá, gente? Você que tá ouvindo aí, você não vai ficar para sempre acordando, fica tranquila. Ai, gente, e você, Cami, o que que você vê assim que o Senhor trabalhou no seu coração através dos seus perrengues ali de recém-mamãe? Na época eu não tinha essa noção, né? Mas já há um tempo atrás e até agora que a gente está gravando essa série, Deus tem me mostrado assim, como. Acho que eu vou usar uma ilustração. O meu marido gosta muito de colocar a Alice em cima da árvore, né? Para pegar fruta, para pegar galho, para pegar folha. Ele vai lá e coloca ela lá em cima, porque ele é alto. E aí, quando ela termina de pegar, ele fala assim: agora pula. E ela não pensa duas vezes, ela não olha se o braço dele tá aberto, ela simplesmente pula. E uma vez eu vi ela fazendo isso, né? E o Espírito Santo falou comigo, né? É assim que eu quero que você faça comigo. E eu acho que essa minha experiência do nascimento da Alice, do puerpério, Deus trabalhou isso, né? Que eu posso confiar nele, ele cuida de todos os detalhes. Eu passei alguns perrengues e hoje, olhando assim, as coisas que aconteceram, o cuidado dele, foi um timing perfeito, foram detalhes mínimos que ele cuidou. E eu lembro como eu me sentia amada por ele. Porque a gente sempre escuta, né? Você é filha amada do Senhor, Deus te ama, o amor de Jesus é incondicional. E amém, isso é verdade, são verdades que a gente precisa repetir. Mas eu lembro, assim, que eu senti isso, né? De forma muito palpável, que eu era realmente muito amada, que ele estava cuidando de mim a cada momento, a cada passo de tudo que aconteceu, ele estava ao meu lado. Então, eu acho que essa confiança, né, do que a Lu falou também, de às vezes eu acho que eu tenho controle das coisas, né, que eu não preciso depender de Deus, que eu vou dar conta disso, que eu vou dar conta daquilo. E essa situação da minha vida cada vez mais me mostra o contrário, que eu não tenho controle de nada, Uhum, graças a Deus. E
ele tem ainda me santificado muito com isso que aconteceu há 6 anos atrás, né? Porque cada vez eu vejo um pouquinho diferente, eu entendo um pouquinho melhor. Essa história da gente processar, né, e ficar falando, ainda eu passo esse processo, às vezes eu vejo isso, e cada vez fica mais claro para mim, né, que é Deus que tem o controle de tudo, eu não tenho controle de nada. Amém, amém, que lindo. E para você, Mo, você tá tratando ainda, né, a depressão e fazendo o tratamento. Acho que seria interessante a gente ouvir também de você, né, que ainda não tá assim, olhando, já saí, tô do outro lado. Você ainda tá caminhando no processo, né, da depressão pós-parto e tudo mais. Como que você vê que o Senhor tá trabalhando na sua vida e te mostrando mais, assim, sobre quem Ele é? Eu escuto vocês falando, né, tipo assim, mas passou e tal, e eu não sinto que passou, assim, né, apesar do meu filho já ter 2 anos, assim, né, Uhum, eu ainda lembro muito bem, assim, como foram esses meses, assim, os primeiros meses, né, sim. talvez não, né, com certeza porque eu ainda preciso tratar isso. Eu só consegui perceber, na verdade, que eu precisava de ajuda na metade do ano passado, né, na metade de 2023, assim, foi quando realmente a situação saiu do controle, assim, né? E aí eu acabei. E também a minha família, né, acabou pedindo muito para que eu fosse procurar uma ajuda medicamentosa mesmo, né, para seguir aí né, na luta, né, contra essa doença, né, que é a depressão, assim. Mas Uhum, ao mesmo uhum, tempo, desde que o Miguel nasceu, assim, para mim sempre ficou aquele sentimento de eu tenho que cuidar de tudo, porque agora eu tenho um filho, eu tenho que cuidar dele. Ninguém tem que cuidar dele por mim, uhum, porque, né, fui eu quem tive ele, eu quem quis ter ele, né? Então, tem sido um processo, assim, de entender muito da graça também, né? Eu acho que agora que eu começo a entender um pouco melhor sobre a graça de Deus, assim, entender que eu precisava de ajuda também foi difícil, assim, aceitar que eu precisava de ajuda. E eu ainda estou nesse caminho, assim, né? Então eu lutei muito contra ir para terapia, eu lutei muito contra começar a tomar medicação. Tomando medicação, eu ainda brigo um pouco com a médica em relação a aumentar doses, né? Que às vezes são uhum, necessárias. Então, eu acho que para mim, assim, eu tenho uma luta muito grande com o meu ego, assim, né? Então, porque eu acho que eu dou conta de tudo, eu acho que uhum, é, no cuidado do Miguel, né? Eu acho que eu faço tudo certo, que ninguém mais vai fazer certo como eu faço. E de fato, ninguém vai fazer como eu faço. Mas não significa que não seja bom para ele, né? Então, aos poucos eu tenho entendido isso e consigo também deixar a maternidade um pouco mais leve, no sentido de aceitar, como a Luana falou, assim, aceitar ajuda, né? Então, se minha uhum, mãe se oferece para ficar com ele, deixar que ela fique com ele, né? Ou se meu marido fica com ele um pouquinho para poder sair ou fazer qualquer outra coisa, uhum, aceitar esse tipo de ajuda, assim, né? Acho que uhum. começar a entender isso tem deixado o processo um pouco mais leve, assim, sabe? Mas Deus tem trabalhado muito, assim, comigo sobre a graça dele mesmo, assim, entender que, Uhum, né, eu por mim mesma realmente não dou conta de tudo, eu por mim mesma não vou uhum. ser a mãe perfeita para o Miguel, né, não vou fazer tudo certo. Então, acho que estou nesse caminho aí e espero logo finalizar essa etapa. A gente tem essa esperança, né? De tipo, olha, uma hora eu vou estar do outro lado disso aqui que eu tô vivendo, né? E eu vou voltar para testemunhar do que o Senhor Amém. fez, né? Mas ao mesmo tempo é um processo que você precisa encarar sem saber quando vai acabar, né? É, E bom, você sabe que eu oro por você, né? Que a gente conversa bastante, né? E que o Senhor tem sim, trabalhado, né, assim, de várias sim, formas e que ele realmente possa continuar isso, assim, né, na sua vida. Se você ouvinte está passando por algo parecido, se identificou, né, com o que a Monique falou, não desiste, persevere, né, muda é, remédio se precisar, quanto, né, precisou de ajustes, né, ó, esse não deu, vai no outro. É tratamento que é, realmente vai ser usado pelo Senhor, né, para curar. E isso que você falou, assim, de sim, aceitar ajuda, é algo assim que é uma dica, né, para todas as puérperas, sendo com baby blues ou não, é de não ficar. Gente, a nossa cultura é muito assim, né? De tipo assim, ah, não, é, imagina, não precisa.
Porque as pessoas até oferecem ajuda, não oferecem? Sim, De falar assim, sim. você tá precisando de alguma coisa? O que que a gente fala? Imagina, não Uhum. precisa. Eu tô indo aí te visitar pra conhecer o bebê. Você tá precisando que leve alguma coisa? A gente sempre fala que não. Eu Sim. era muito assim, sabe? Não, não precisa, imagina, né? E a pessoa tá na sua casa visitando o bebê, às vezes tem gente sem noção, né? Claro. Mas tem gente que chega e fala assim, não, você não quer que eu ajeite sua cozinha pra você? Imagina, não vai lá, aquela coisa, né? De tipo, gente, aceite ajuda, né? Aprender a falar assim, olha, eu tô precisando que você traga uma marmita pra mim, sabe? Faz uma marmita Sim. pra almoçar, porque não tem comidinha quente hoje aqui. Eu queria tanto um feijãozinho, sabe? Alguma coisa assim. Aham. Acho que ninguém se ofenderia se você falasse isso, sabe? A gente não tem essa tendência. E se você tem uma amiga, né, que tá com É, nenenzinho, gente, exatamente. leve comida, leve comida. Acho que comida Sim, é assim, toda é grávida tudo. vai aceitar, né? E eu lembro assim, no meu terceiro puerpério foi uma marca, assim, né? Eu tive amigas que trouxeram comidinha ou que mandaram o Uber entregar. Ai, que delícia, gente. Então, assim, teve amiga que fez, né, assim, o prato para a família toda comer, né? Eu, meu marido, meus meninos, mandou o Uber entregar, perguntou: vocês estão em casa agora? Então tá, vai chegar um Uber daqui a pouco aí. E sabe, assim, tão carinhoso isso, né? E daí essa mesma amiga veio visitar para conhecer, né? Não. Veio visitar aqui para conhecer. Na época não podia, não era tão livre para entrar no hospital ainda por causa da pandemia, né? E ela veio aqui e ela falou assim: ó, a gente tá indo conhecer, a gente não quer que vocês nem passem um café, a gente vai levar tudo. Ela e o marido trouxeram, tipo, uma mesa aposta, eles trouxeram um monte de coisa, fizeram um maior lanchão pra gente com os meninos, brincaram com os meninos, né? E eu lembro que o marido dela falava assim: eu sei que se eu brincar com os meninos eu vou ajudar, né? Então, assim, ai, que delícia, brinca com os filhos mais velhos dessa que tá tendo o segundo bebê, sabe? Então, assim, são coisas bem, bem práticas, né? A gente aprender a verbalizar, tipo assim, olha, eu preciso de ajuda com isso. Eu preciso que você leve meu filho pra pracinha, pra, né, eu ficar com a casa quieta um pouquinho, se é o seu segundo bebê, né? Eu preciso que você venha e sente comigo, não faça nada, só sente aqui do meu lado no sofá e vamos falar de outro assunto. Sabe? Seja Uhum. específica com suas amigas, né? Fala a verdade. E se é uma pessoa assim que você não consegue falar nada do que talvez não seja a pessoa que deva te visitar no puerpério, né? Aí a gente tem que aprender a dizer assim, olha, espera mais um pouquinho, né? Eu tô ainda conhecendo o bebê, não é a hora. Enfim, essa parte de verbalizar o que a gente está precisando, acho que é muito importante, né? Mais alguma diquinha prática, assim, meninas, que não entra assim tanto em tratamentos, né, necessários em casos mais graves, mas essas diquinhas práticas do pós-parto ali que vocês dariam, que talvez vocês não fizeram e gostariam de ter feito. Tem alguma coisa? Eu tenho Eu- uma. Quando eu Fala, estava Carmen. quando eu estava na faculdade, né, que eu fiz psicologia, nunca vou esquecer de uma matéria que a gente tratou bastante sobre gestante e tal. E o professor falou assim que, imagina, eu acho que eu tinha 19, 20 anos, né? E ele falou que quando a mulher vira mãe, é uma nova fase, ela de repente desperta num novo papel. E que seria de muito bom tom se a sociedade se acostumasse a dar um mimo para essa mãe, né? Quando ela vira mãe, todo mundo sempre leva uma coisinha pro bebê e tal, mas leva Uhum. uma água diferente, um brilho labial, qualquer coisa, né? Ou vai lá e vai conversar com essa mãe sobre outra coisa, né? Enfim, e desde aquela época, assim, eu lembro que as minhas amigas que viraram mães, até antes de eu casar, eu tenho esse hábito, né, de dar alguma coisinha, assim, e é tão gostoso ver a reação da mãe, da nova mãe, quando ela recebe alguma coisa. E eu e meu marido também, hoje, porque fizeram isso com a gente lá, nós temos o hábito de montar uma cesta ou uma sacola para dar no hospital, com fruta, com alguma comida que eu sei que a minha amiga gosta, algum suco diferente que eu sei que ela não vai ter no hospital, e a gente leva no hospital. Nem entramos, né? Mas geralmente quando a gente faz isso assim, a gente recebe uma mensagem muito gostosa de agradecimento, né? Que a pessoa se sentiu muito amada. Então, a minha dica é esse cuidado pela mãe, pela nova mãe, principalmente as de primeira viagem, que eu acho que Uhum.
É tão gostoso receber esse carinho, né? Que legal. É Adorei. verdade. A dica que eu gostaria de dar, assim, eu comecei a fazer, mas ele já tinha uns 3 meses, assim. É passeios ao ar livre, assim. Eu acho que isso é bom pro Ótimo. bebê e pra mãe, assim, né? Você Uhum. dá um ar pra cabeça, porque às vezes a gente fica só ali dentro de casa, né, com o bebê. E às vezes só o fato de sair, dar uma voltinha, já dá um ar, assim. Perfeito. Nossa, muito. Isso é uma dica assim, eu até ia esquecer de mencionar É isso, mas que hoje. bom que você falou. Nossa, sai de casa. Sai de casa um pouquinho, sabe? Isso ajuda bastante, assim. Vai tomar um arzinho, vai, né? Sai pro hall do prédio, conversa com a vizinha, né? Dá, assim, um ar, espairecer a cabeça, né? Em relação, É. assim, aos maridos, eu acho que, assim, a gente, quando nasce o bebê, fica igual uma leoa, igual a Monique falou, né? Deixa eu fazer tudo, deixa que eu dou conta, né? E assim, lembra que você tá aprendendo igual ele. Vocês dois estão aprendendo, sabe? Quanto antes você deixar ele tentar, assim como você tá tendo a Sim. oportunidade de tentar um monte, né? De fazer, errar, pôr a fralda meio torta e depois pôr melhor, porque você viu que não deu certo, sei lá, né? Você vai aprendendo. Ninguém sabe, ninguém nasce sabendo pôr uma fralda, gente. Essa coisa de, eu nasci sabendo porque eu sou mulher. Não, a gente vai aprendendo como que vira o negocinho lá, a aba. E quanto mais você vai deixando, né? Tipo, agora troca lá, né? Agora é tua vez, né? Não precisa nem falar, às vezes o cara já quer, mas a gente se enfia e fala: não é assim. Daí o cara vai ficando tipo, pô, né? Claro que eu sei que tem cara folgado, gente, não tô falando, né? Se esse é o seu caso, que Deus te dê sabedoria pra lidar com isso. Mas no geral, os caras querem ajudar e a gente fica ali, sabe? Podando o tempo todo. Então, assim, deixa ele tentar. E se ele tá pondo a fralda meio torto ali, gente, deixa essa fralda torta, sabe? Eu sempre falo isso, né? Se vazar, lava, tá tudo certo, né? Vida que segue. Agora, se a gente fica toda hora, sabe, interferindo, lembrar que todo mundo tá aprendendo. Tá todo mundo aprendendo. Sim. Ninguém nasceu sabendo, né? E o que você ia falar, Lu? Não lembro, mas agora tem outra coisa pra falar. Eu acho que dá pra Não. estender essa dica que você acabou de dar, não só para o pai, mas aí para outras pessoas que forem ajudar, geralmente mãe, sogra. O pessoal sempre fala de escolher as lutas, as batalhas, uma coisa assim, né? De Sim. não Verdade. ficar implicando com tudo. Eu acho que daí entra na questão do ser controladora lá, né? Tem coisas que, beleza, você não faria daquele jeito, mas vai fazer algum mal? Não vai. Então, tipo, deixa assim, sabe? Você vai ficando mais leve. Eu vejo que isso mudou muito também, Sim. eu do primeiro pro segundo. Misericórdia. Tipo, nossa, não pode. Ai, quer enrolar não sei do que jeito. Não, mas tem que ser assim, não. Daí por isso que você se isola, porque ninguém vai fazer do jeito que você quer. E aí depois Sim. não. Tem coisas assim que às vezes vinha alguém e queria fazer de um jeito e aquele jeito eu pensava, não, isso já não vai ser legal, não vai ser bom. E falar com mais jeito, assim, sabe? Tipo, vamos fazer assim. Ou se der pra esperar, depois você vai lá e faz seu ajuste, mas não ficar ali. O único jeito das coisas serem feitas só do seu jeito é se você não tiver ajuda de ninguém. E isso também não é legal, né? Não. Então, assim, o único jeito que você vai garantir que as coisas vão ser do seu jeito é só você fazendo. E, Mães de assim, primeira eu sou viagem. aquela. Né, acho que tem que reforçar. Mães de primeira viagem. Se isolar não vai ser a melhor coisa. Aprendam, Não não mesmo. vai ser. Não. Vai ser tudo do seu jeitinho e você vai se sentir mal porque, né, sua rede de apoio se afastou, né? Eu, no meu caso, assim, gente, eu sempre falo isso, assim, quando alguma amiga minha reclama que a rede de apoio dela tá se metendo demais, dando muito pitaco, eu sei que é difícil, né? Nem sempre é tão só, você leve blazer. É difícil, tem que impor limites, né? Não dá para deixar tudo também. Mas sempre que eu ouço assim, eu falo, cara, eu nunca tive esse problema, ninguém nunca deu muito pitaco, assim, porque a gente nunca teve rede de apoio, sabe? Assim, nessa parte de cuidar do bebê. Nunca teve ninguém aqui ficando aqui em casa para nos ajudar no começo. Era sempre só eu e o Antônio cuidando daquele bebezinho que chegou. Então, assim, eu fico ouvindo meio que assim, como quem sonha, de tipo assim, cara, seria tão incrível, né? Ter alguém fazendo uma coisa que eu acho estranho com o bebê, porque
significa que eu teria tido ajuda, sabe? Então eu sempre falo assim, gente, você tem alguém na sua casa por um mês, olha que bênção, sabe? Ai, não, mas é muito difícil, eu não quero. Então aprenda a dizer que não quer. Só que eu vou te dizer, o outro jeito também é cansativo, é difícil. É tão bom você saber que tem alguém ali que vai lavar a louça, né? Que vai, sei lá, Exato, isso que eu ia falar, né? que às vezes dá pra você tentar com sabedoria, pedir a Deus sabedoria, pra direcionar essa ajuda que você quer pra, né, para outras tarefas. Tipo, Outras você sabe, sei coisas. lá, vai aparecer uma avó lá que quer colocar uma moeda. Acho que ninguém faz mais isso, mas é sempre o exemplo que eu lembro, gente. Uma moeda no umbigo da criança que é pra cair. Tipo, você nunca vai deixar fazer isso. Óbvio, né? Sim. Uhum. A esse momento impor limites, mas tipo, ai, vó, você podia, né, ajudar a fazer tal coisa, fazer uma comidinha, fazer tal coisa, né, que enquanto eu faço isso Uhum. aqui, sabe, você... Sim. Ai, jogo de cintura. É, é verdade. É. Que Deus nos dê sabedoria. Acho que isso é tudo, né? A palavra fala que o Senhor dá livremente a quem pede, lá em Tiago, né? Eu não vou lembrar o endereço certinho, assim, mas que o Senhor dá livremente a quem pede sabedoria, né? E a gente passa o puerpério pedindo para o Senhor fazer o bebê dormir, esquece de pedir sabedoria para lidar com tantas questões, né? No casamento, com a sogra, né? A mãe que vem ajudar e com as amizades e tudo mais, né? Mas que o Senhor continue nos fortalecendo, nos abençoando em todas as fases, né? Cami, faz aí a perguntinha para encerrar nosso episódio que eu quero saber das nossas amadas. Ah, olha, hoje a gente lembrou. Então, vou Não perguntar esqueci. para a Lu e para a Mon. Qual é a graça peculiar que vocês estão vivendo nessa estação da vida de vocês agora? Vai você primeiro, amor. A graça peculiar. Bom, acho que eu tenho, como eu comentei com vocês, né? Eu tenho aprendido diariamente aí sobre a graça, né? Então, eu tenho recebido doses constantes, assim. A última seria eu ter tempo para ficar com meu filho, assim, tempo de qualidade mesmo, assim, que agora eu tô tendo mais tempo para ficar com ele. Isso com certeza foi graça de Deus, assim, na minha vida. E você, Lu? Eu. Ai, são tantos detalhezinhos, assim. O desafio da a fase do apego, assim, do bebê, aquela grude, que começa as manhas e as birras, assim. E eu tenho ficado exausta no fim do dia, quase sempre. E a graça peculiar é essa, né? De saber que é o Senhor que me renova, que Ele renova minhas forças e que Ele me conduz, e que Ele está aqui, continua estando aqui, né? Nesse momento, nessa fase que a gente está passando. E aí no primeiro filho, eu trabalhava nessa fase, no caso. Então, eu não tive essa fase do grude, do apego, porque ele ficava com o pai. Uhum. Aí eu fico, oh meu Deus, não consigo ir no banheiro. Então o serzinho fica batendo na porta. Então eu vejo o Senhor me trabalhando em mim, assim, nessa questão da paciência também, sabe? Essa paciência Uhum. de entender, processar tudo isso, assim. E eu não imaginava que isso ia mexer comigo, assim, mexer com essa questão de às vezes me irritar, sabe? Me irritar. E eu, Senhor, Uhum. preciso clamar a Ti, derrama da Sua graça mais uma vez. E respirar. E ver Ele presente ali, me sustentando. Para que a gente passe essa fase. Amém, que lindo. Gente, assim, é tão. A gente fala tanto sobre buscar o Senhor na hora da dificuldade, né? Mas a gente nem sempre faz, né? Porque assim, a gente sabe que tem que fazer, mas, sério, quando a gente faz, ele vem, gente, ele nos enche de sabedoria, do espírito, né? E nos ajuda a lidar com as situações difíceis, né? Então, continue clamando ao Senhor. Ele está ouvindo, ele te vê e ele quer te abençoar nessa estação que você está hoje. Obrigada, meninas, pela presença hoje aqui na nossa roda. Deus abençoe a vida de vocês. Foi muito gostoso ter essa conversa. Querem falar Amém. mais alguma coisinha antes da gente desligar? Eu quero, Jay. Só sobre a questão ainda da depressão,
eu queria, né, sei que vai ter muita gente ouvindo e quem sabe algumas pessoas precisem de ajuda, assim. Para não sentirem vergonha, né, porque eu acho que não é esse o lugar que a gente tem que ocupar, né, e assim, eu sou farmacêutica e mesmo assim eu lutei contra iniciar remédio, né, mas eles são importantes, eles nos ajudam, eles não vão curar sozinhos, com certeza não, mas eles ajudam a amenizar o que a gente está sentindo. Então, para que quem está com esse episódio acender um alerta de que talvez possa estar passando por isso, procurar ajuda mesmo, porque isso é muito importante. Perfeito, Má. Obrigada por falar isso. Acho que é um recado bem, bem importante mesmo. Vá se consultar, né? Ver, talvez não seja, mas se for, não rejeite tratamento, que isso é instrumento de Deus também. Obrigada, meninas, mais uma vez. Que Deus abençoe, uma semana abençoada. Muito obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse nosso site www.mãespelagraça.com.br para conhecer outros conteúdos e siga-nos no Instagram no @mãespelagraça para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. E não se esqueça de nos contar se esse episódio encontrou seu coração de alguma forma. É sempre uma alegria saber. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.